Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. O ministro está nu. Bom dia. A nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos nomes mais influentes do sistema financeiro brasileiro nos últimos anos, provocou forte repercussão política, econômica e jurídica em todo o país. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. A operação, conduzida por autoridades federais após meses de investigação, reacendeu debates sobre a relação entre grandes grupos financeiros, agentes públicos e decisões que impactam diretamente o cenário político nacional. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. Segundo a apuração da Malu Gaspar, do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7h18, e depois mandava a mensagem, 7h19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando para fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Daniel Vorcaro, fundador e principal nome por trás do Banco Master, já vinha sendo investigado por suspeitas de irregularidades financeiras, movimentações consideradas atípicas e possíveis conexões com esquemas que envolveriam lavagem de dinheiro, favorecimentos políticos e articulações empresariais de grande escala. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. Essa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí A nova fase da investigação aponta que essas atividades poderiam ter alcançado níveis ainda mais complexos do que se imaginava inicialmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se pronunciou sobre a suposta troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro. As informações são da coluna Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis. Em nota, o ministro afirmou que uma análise técnica dos dados telemáticos de Vorcaro mostrou que as mensagens não foram enviadas para o número dele. Segundo o jornal O Globo, Vorcaro teria mandado imagens de visualização única ao WhatsApp de Moraes no dia 25 de novembro, data da prisão do banqueiro. Prints dessas mensagens teriam sido encontrados no celular de Vorcaro, nos dados extraídos pela Polícia Federal. Porém, segundo Moraes, as mensagens de visualização única não conferem com os contatos do ministro. A nota afirma que, no material extraído do celular do banqueiro, os prints dessas mensagens estão vinculadas à pasta de outras pessoas da lista de contatos de Vorcaro. Segundo o ministro, isso indica que as mensagens não foram direcionadas a ele. Nesta sexta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, relator do caso Master, mandou a Polícia Federal apurar o vazamento das mensagens do celular de Vorcaro. Segundo informações divulgadas pelas autoridades responsáveis pelo caso, a prisão ocorreu após a análise de documentos, movimentações financeiras e trocas de mensagens que teriam revelado uma rede de relações envolvendo empresários, operadores financeiros e figuras com forte influência em Brasília.
A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Fictor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. E aí ele continua. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Os investigadores afirmam que o objetivo agora é entender como essa estrutura teria operado ao longo dos últimos anos e quais decisões institucionais podem ter sido impactadas por essas conexões. Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar." 1 minuto depois, às 7h19, o texto escrito no bloco de notas foi enviado ao ministro. Quase uma hora depois, às 8h16, Alexandre de Moraes respondeu: "Não é possível ver o conteúdo da resposta porque era uma mensagem de visualização única." Primeiro ponto, o que o ministro está conversando a respeito disso com o dono de banco? Conversar, ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5h22 ele escreve uma mensagem: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação." E aí, 5h22, ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5h26 e manda uma mensagem 5h26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade, conseguiu ter notícia ou bloquear, envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso. Um dos pontos que mais chamou a atenção na investigação foi a possível ligação indireta de personagens do meio político e jurídico com o círculo de influência de Vorcaro. Entre os nomes citados nas análises preliminares, aparecem interlocutores próximos de ministros do Supremo Tribunal Federal, além de figuras com acesso a gabinetes importantes do governo federal. Até o momento, porém, não há confirmação oficial do envolvimento direto dessas autoridades em qualquer irregularidade, e todas as menções fazem parte de um processo investigativo que ainda está em andamento. A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Vorcaro acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito na Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Segundo o jornal o Globo, já preocupado com os desdobramentos do processo que o levaria para a cadeia, Vorcaro usou o site O Bastidor para esquentar essa informação e torná-la pública. Com isso, esperava poder apresentar uma petição diretamente ao juiz Ricardo Leite, tentando impedir medidas cautelares eventualmente requeridas e barrar o risco de ser preso. Na época, o caso ainda tramitava na Justiça Federal de Brasília. O episódio também acabou trazendo novamente à tona discussões sobre encontros, eventos e relações institucionais mantidas entre empresários do setor financeiro e representantes do poder público. Nos bastidores de Brasília, parlamentares e analistas políticos passaram a questionar até que ponto essas conexões podem ter influenciado decisões estratégicas dentro do governo e de órgãos do Estado. No fim da tarde, às 17h22, Vorcaro enviou uma nova mensagem a Moraes, novamente usando o bloco de notas e depois enviando um print de visualização única. "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação." De acordo com a reportagem, o ministro não respondeu a essa mensagem. 4 minutos depois, às 17h26, Vorcaro escreveu: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Alexandre de Moraes respondeu em seguida, às 17h31, e mais uma vez com uma mensagem de visualização única.
Às 19h58, Vorcaro voltou a escrever no bloco de notas. Alguma novidade? Esse print é enviado para o ministro às 20h04. Moraes responde com mais 2 imagens de visualização única, às 20h21 e às 20h23. E às 20h48, Vorcaro envia a última mensagem antes de ser preso. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começo as batidas do Esteves. Tô indo assinar com os investidores de fora e estou online. Alexandre de Moraes respondeu com um sinal de positivo. Beleza? 7h58 ele escreve uma mensagem. Alguma novidade? E aí às 10h da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Outro ponto que chama atenção é o impacto que o caso pode ter no sistema financeiro e na credibilidade de instituições ligadas ao mercado. O Banco Master, associado diretamente ao nome de Vorcaro, vinha ganhando destaque nos últimos anos por suas estratégias agressivas de expansão e por operações consideradas inovadoras dentro do setor bancário. Menos de uma hora depois, a Victor Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master, movimento que coincide com o que Vorcaro descrevia nas mensagens. Segundo a reportagem de O Globo, é possível deduzir que a mensagem do banqueiro responde a uma pergunta do ministro Moraes sobre o negócio com a Victor e que o Esteves, citado no texto, é André Esteves, dono do banco BTG Pactual. No dia seguinte à troca de mensagens, o Master foi liquidado pelo Banco Central e o negócio com o Victor não foi fechado. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. Dentro do próprio governo, a orientação tem sido acompanhar o caso com cautela. Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que qualquer investigação precisa seguir seu curso normal e que eventuais responsabilidades só podem ser definidas após a conclusão dos trabalhos das autoridades competentes. Já no campo jurídico, especialistas destacam que a investigação pode se tornar uma das mais complexas dos últimos anos, justamente pelo número de personagens envolvidos e pela necessidade de cruzar informações financeiras, registros empresariais e comunicações privadas. Esse tipo de apuração costuma levar tempo e exige grande volume de análise técnica. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única, enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Pelo visto, alguém aí está mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela.
E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também acabou sendo mencionado no debate público que se formou após a nova prisão de Vorcaro. Isso porque o banqueiro participou de eventos e encontros institucionais nos últimos anos que contaram com a presença de diversas autoridades políticas e econômicas do país. Aliados do governo, no entanto, afirmam que essas interações ocorreram dentro da normalidade das relações institucionais entre empresários e representantes do poder público, algo comum em ambientes de debate econômico e financeiro. Nesse contexto, surgiram menções aos ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, citados em relatórios preliminares por causa de encontros institucionais, eventos ou interlocutores que também mantinham relação com o banqueiro. O jornal o Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment, não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Com a nova prisão, o banco passou a ser observado de perto por autoridades reguladoras e pelo próprio mercado, que busca entender se as investigações podem trazer consequências diretas para a instituição ou para seus clientes. Enquanto isso, o ambiente político em Brasília permanece atento aos próximos passos da investigação. Parlamentares de diferentes correntes ideológicas já sinalizam que o caso pode se transformar em tema de debates no Congresso Nacional, especialmente se surgirem novos elementos envolvendo autoridades públicas ou possíveis irregularidades institucionais. A expectativa agora gira em torno das próximas etapas do processo. Nos próximos dias, investigadores devem continuar analisando documentos, depoimentos e registros financeiros que podem ajudar a esclarecer a extensão da rede de relações atribuída ao banqueiro. Por se tratar de um caso que envolve dinheiro, poder e influência política, analistas acreditam que os desdobramentos ainda podem revelar capítulos importantes sobre a forma como diferentes setores do país se relacionam nos bastidores. Assim, a nova prisão de Daniel Vorcaro não representa apenas mais um episódio judicial. Para muitos observadores, ela abre uma janela para um debate mais amplo sobre transparência, responsabilidade institucional e os limites da influência do poder econômico dentro da estrutura política brasileira.